Fala, meu povo, boa noite, vocês estão bom? Aguardar aqui o Instagram entregar a notificação. Vanessa, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Como é que estão as coisas por aí em Três Corações? Muito frio ou não? Hoje o nosso tema é um tema muito bacana, que inclusive na verdade é um grande desafio para a maioria dos CFCs, que é encontrar profissionais capacitados e fazer um processo de recrutamento e seleção de maneira assertiva e trazer bons profissionais para as autoescolas. Então hoje nós vamos falar sobre como que você pode fazer para montar um time comercial aí de alta performance, conduzindo um processo de recrutamento e seleção de maneira assertiva, para encontrar os melhores profissionais aí na sua região para trabalhar com você. Então tenho certeza que essa aula vai agregar bastante, até porque a maioria dos donos de autoescolas tem uma dificuldade enorme, primeiro de encontrar profissionais capacitados e até mesmo de conduzir um processo seletivo, haja visto que recrutamento e seleção não é uma expertise da maioria dos donos de autoescolas, até porque não faziam isso, então não tem tanta habilidade. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Lá na primeira aula a gente deu uma pincelada sobre isso. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre esse assunto. Fala, Fábio, boa noite, tudo bem, meu amigo? Como que tá Goiânia? Fala para nós aí. Muito bom por aí? Tá frio ou não? Eu estou na cidade do interior aqui chamada Orizona, que é a minha cidade natal, na casa dos meus pais. E aqui deu uma esfriada boa nos últimos 2 dias. Eu particularmente gosto muito do frio, né? É bom para comer, é bom para dormir. Então ajuda muito. Conta para mim aí, como é que está por aí? Bom, galera, eu não gosto de ficar muito enrolando, porque vocês vêm aqui para poder receber conteúdo. Então já vou começando a entregar conteúdo aqui para vocês. E à medida que as pessoas forem chegando, elas vão acompanhando a aula de hoje, tá bom? Uma coisa importante de reforçar para vocês anotem as perguntas de vocês, ou então coloquem as dúvidas, perguntas aqui nos comentários, porque daí minha equipe vai acompanhando e pegando as perguntas de vocês, para que eu possa responder as perguntas de vocês no final do nosso bate-papo, tá? Eu sempre deixo uma caixinha de perguntas ali também no Instagram, para as pessoas deixarem as perguntas para eu poder usar aqui. E acaba que em alguns casos eu esqueço, né? Teve 2 aulas que eu esqueci de fazer as perguntas, mas também o conteúdo foi tão longo que aí eu estava preocupado em encerrar para não ficar uma coisa muito extensa, muito cansativa. Então hoje eu vou fazer o possível para a gente encerrar a nossa live em 1 hora, para não ficar muito extensa e não ficar muito cansativa, tá bom? Fala, Daniel, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, meu caro, prazer enorme receber você por aqui. Bom, galera, o Fábio até comentou aqui que lá em Goiânia tá 22 graus, então tá bom, né? Tá um clima gostoso, muito bom, bom para comer, bom para dormir, né? Eu sempre falo disso em relação ao frio. O nosso tema de hoje é sobre como você pode, então, fazer um recrutamento e seleção assertiva aí para a sua autoescola, para encontrar os melhores profissionais aí da sua região para trabalhar com você. Fala, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. E aí, gente, para começar o nosso bate-papo de hoje, quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de usar algumas frases e tudo mais, então hoje não será diferente. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Adavilson Matias. E hoje, como nós vamos falar de recrutamento e seleção, vale ressaltar para vocês que eu trabalhei numa grande empresa onde eu cheguei a liderar 12 mil pessoas, e lá a gente fazia recrutamento e seleção o tempo todo. Então já teve meses de nós contratarmos 2 mil pessoas, 2 mil profissionais para essa empresa no mês. E aí o que aconteceu? Dado essa recorrência de realizar recrutamento e seleção, eu entendi a importância de eu fazer na época uma especialização. Eu fiz 2 especializações em recrutamento e seleção, uma em recrutamento e seleção e outra em dinâmica de grupo em processos seletivos. E aí, quando eu saí dessa empresa, por 6 anos eu atuei como headhunter. Headhunter é uma expressão americana que significa caça-talentos. O que as empresas faziam? As empresas me contratavam para eu ir para o mercado e encontrar os melhores profissionais para as posições delas. Eu atuei nessa posição por 6 anos. E aí, quando foi em 2015,
eu abri a Impulso RH, que é uma empresa de recrutamento e seleção. Então, se você entrar aí no Instagram, digitar Impulso RH Oficial, você vai encontrar ali uma consultoria de recrutamento e seleção, que também faz parte do meu grupo de empresas. Então, eu trabalho com recrutamento e seleção há muito tempo. Por que eu estou compartilhando isso? Para você entender que eu não estou vindo aqui falar de uma coisa que eu não vivo, que eu não conheço, aleatória. Não, eu tenho muito conhecimento sobre recrutamento e seleção para falar sobre isso. Nos últimos anos, eu me especializei em recrutar vendedores. Então, já contratei para grandes empresas e ainda contrato para grandes empresas em todo o Brasil. E atualmente, como a gente tem a assessoria aqui, que é a SOI, que trabalha com marketing e vendas voltado para autoescolas, a gente faz inclusive recrutamento e seleção para os nossos clientes aqui. Então, os nossos clientes, quando eles precisam e solicitam, nós fazemos toda a parte de recrutamento e seleção também para que eles tenham profissionais mais qualificados, um recrutamento e seleção mais assertivo, para que eles consigam ter melhores resultados, porque contratando da maneira correta, você acaba tendo melhores resultados. Eu vi aqui que a Jo chegou aqui. Fala, Jo, tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vinda, prazer muito grande te ter aqui, tá bom? Bom, pessoal, a primeira frase que eu gostaria de começar o dia de hoje, a primeira frase é a seguinte: pessoas certas nos lugares certos produzem resultados extraordinários. O que eu quero dizer com isso? Dentro do recrutamento e seleção, a gente tem uma visão de que não existem pessoas erradas. Só existem pessoas certas no lugar errado. Quando eu não entendo de processo seletivo, quando eu não entendo de recrutamento e seleção, e o que mais acontece nas empresas é não entenderem, as pessoas acabam contratando as pessoas certas para o lugar errado. E aí o que acontece? Essa pessoa, por estar no lugar errado, ela não consegue entregar aquilo que a empresa espera e que a área, enfim, demanda dela. Ah, Matias, mas então por que uma pessoa aceita uma vaga se ela não tem perfil para aquela vaga? Gente, pessoas desempregadas principalmente, tendo conta para pagar aluguel, água, luz, né, as contas básicas, alimentação, pensão de filhos, e escolas e tudo mais, a agiota ameaçando de matar, as pessoas aceitam qualquer coisa. Por quê? Porque elas estão pensando, eu preciso de dinheiro. Elas não querem saber muito o que vão fazer. Você quer um exemplo simples? Entre 2014 e 2018, eu atendi muitos órgãos públicos. Como eu atendi, por exemplo, o Ministério Público do Mato Grosso, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. São empresas que, iniciativas públicas que eu atendi. E o que eu vi, por exemplo, nessas empresas? Algumas empresas, 17%, 18% do efetivo de atestado médico por problemas mentais, emocionais, e que não conseguiam trabalhar. Por quê? Porque a pessoa, quando ela pensa num concurso público, ela pensa na estabilidade. Ela não pensa na função que ela vai exercer e se aquela função está ligada às aptidões e os talentos dela. Ela simplesmente pensa no concurso público, na estabilidade. Depois que a pessoa passa, ela descobre que ela vai ter que trabalhar pro resto da vida numa coisa que ela não gosta, que ela não se identifica, e porque órgãos públicos têm uma dificuldade muito grande de promoção, uma dificuldade muito grande de remanejamento interno, não tem muitas essas flexibilidades. Por exemplo, quem aqui é do ramo de autoescola, dá uma olhada, por exemplo, para a cara daquelas atendentes do Detran. Aquela mulher concursada está 350 anos numa função que ela odeia, mas vai ter que ficar fazendo o resto da vida por causa da estabilidade. Então, as pessoas, quando precisam de dinheiro e precisam sobreviver, o instinto de sobrevivência é muito forte, elas aceitam qualquer coisa. Por isso que você, como dono de empresa, dono de autoescola, como gestor, tem que saber fazer um recrutamento de seleção assertivo para que você consiga filtrar essas pessoas. Se você não conseguir, elas vão sim aceitar a oportunidade, mesmo entendendo que não tem aptidão para aquela função. E aí, automaticamente, essa pessoa é a pessoa certa no lugar errado. Então, lembre-se, coloca na sua cabeça, pessoa certa no lugar certo produz resultado extraordinário. Simples assim. Uma outra frase que eu trouxe para vocês aqui, para o dia de hoje, é: seja lento ao contratar e rápido ao demitir. E normalmente as empresas fazem o contrário, e as autoescolas fazem o contrário. Eu sou rápido no contratar e lento no demitir. O que significa isso?
Primeiro, gente, por que lento no contratar? Eu vou ser lento porque eu vou estruturar todo um processo, eu vou desenhar com muita clareza o perfil dessa vaga, né? Quais são as atribuições, quais são as soft skills que eu preciso, quais são as hard skills que eu preciso, enfim, eu vou mensurar tudo isso. Feito isso, eu vou para o mercado, eu vou divulgar essa vaga, eu vou captar os candidatos, né? O processo de captação mesmo de candidatos. Eu vou receber esses candidatos, eu vou triar esses currículos. Depois que eu triar esses currículos, eu vou levar esses candidatos para uma seleção, dinâmicas, todo o processo. Aplicar teste de perfis comportamentais, teste de competências técnicas. Feito tudo isso, né? Aí sim eu vou contratar uma pessoa. Por isso que é lento, é demorado. Contratar bons profissionais não é uma coisa rápida. E aí, por que eu tenho que ser rápido no desligar? Não significa que eu vou desligar a pessoa sem dar suporte, treinamento, sem dar feedback para essa pessoa, oportunidade de melhoria, ferramentas para ela de fato exercer da melhor maneira a profissão dela, porque o meu papel como empresário e o meu papel como gestor é construir um ambiente propício para que a pessoa possa entregar o melhor dela. Então eu não posso desligar ninguém sem antes eu certificar de que eu fiz isso. Fez isso e a pessoa não entrega, seja rápido no desligar. Por quê? Porque tem autoescola que está com o cara lá há 5 anos, 4 anos, 10 anos, 3 anos e o cara não entrega, sabe que a pessoa não tem perfil para aquela vaga, que foi uma contratação errada, mas fala, tá tão difícil contratar gente, tão difícil encontrar, é melhor pingando que secar, né? Se tá ruim com ele, pior sem ele. Não, gente. Não faça isso. Então, seja lento no contratar, tenha um processo estruturado, sem queimar etapas e rápido no demitir, desde que você tenha dado todo o suporte para essa pessoa produzir feedback, treinamento, sistemas para ela entregar, ok? Olha, eu vi que a Karina acabou de chegar aqui. Karina, olá, seja bem-vinda. O Thiago também acabou de chegar, muito bom. Thiagão, seja bem-vindo. Chegou também aqui a Gisele, chegou... É de Assis, é isso? De Assis chegou aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos. Então é importante você ter essas duas frases em mente para poder ampliar a sua visão aí, para a gente poder falar então de recrutamento e seleção. E aí eu trouxe aqui algumas pesquisas, eu sempre gosto de falar disso, de dados, para que você entenda o cenário atual e por que é importante você ter um processo rigoroso de recrutamento e seleção aí para a sua autoescola. Gente, não é porque a sua autoescola talvez é pequena, está começando agora, é o primeiro funcionário, você só tem um funcionário que eu vou contratar um negócio mais ou menos. Você abrir um negócio para ter resultado, lucratividade. E um papel, uma parte importante desse processo é trazer as pessoas certas para dentro do seu negócio. Então, por menor que seja a sua autoescola, não faça um negócio pelas coxas, vou contratar o meu amigo, a minha amiga, a minha irmã, a minha tia, o meu sobrinho que está lá parado, vagabundando, coçando o saco, o meu irmão não quer que ele fique na rua fumando maconha, eu vou trazer ele aqui para dentro para dar um emprego, para ver se conserta ele. Não, meu amigo, você não é a Madre Teresa de Calcutá e a sua autoescola não é centro de recuperação de drogados. Então não vai com essa besteira de, eu vou ajudar, eu vou trazer para dentro aqui para poder tirar da rua lá que está perambulando, coçando o saco em casa, não faz nada, eu vou dar uma oportunidade. Não cai nessa besteira não, tá? Não faz isso. E aí, 3 pesquisas importantes. A primeira pesquisa do Instituto Mackenzie, que foi feita em 2013. Essa pesquisa, ela revelou que até 2020 haveriam cerca de 40 milhões de profissionais não capacitados em todo o mundo. Vale lembrar que nós estamos em 2024, então nós já estamos vivendo essa realidade. Essa mesma pesquisa apontou que 70% das empresas tem dificuldade em encontrar profissionais capacitados no Brasil. Então, provavelmente, você passa por essa dificuldade aí. Vale lembrar que a gente hoje atende aqui 52 autoescolas. E aí, sabe o que a gente escuta dessas autoescolas? Matias, eu não consigo encontrar mão de obra qualificada. Matias, eu não consigo contratar. Matias, eu pego pelo laço. Igual esses dias mesmo teve um dono de autoescola, falou, Matias, eu estava aqui. Chegou uma moça para poder comprar habilitação, conversando com ela, ela comentou que estava desempregada e eu contratei. Meu Deus. Tipo assim, a pessoa passa na porta, o cara laça atrás para dentro da empresa dele. Imagina o tipo de resultado que essa pessoa vai entregar. Pode entregar um bom resultado? Pode. Se Deus abençoar, que ele tiver muita sorte, 1 em 1 milhão, tá tudo certo. Entendeu a ideia?
Então toma cuidado com isso. Mas essa pesquisa revelou um dado que para mim me preocupa mais ainda, porque essa pesquisa revelou que 90% dos líderes brasileiros não se sentem aptos a serem líderes. E aí normalmente é esse líder que não é apto nem para ser líder que está contratando. Gente, se o cara não é apto nem para ser líder, você acha que ele é apto para poder fazer um recrutamento, seleção, uma contratação assertiva para você? Aí ele vai contratar, sabe qual que é o critério que ele usa? 1, afinidade. Nossa, meu santo bateu, gostei, adorei, contrato. 2, parece comigo, me identifico, contrato. Essa não é a melhor maneira de você contratar alguém, não é a maneira mais assertiva de você contratar alguém. Uma outra pesquisa muito importante é do Instituto Gallup, essa pesquisa é de 2017. Essa pesquisa do Instituto Gallup, ela revelou o seguinte, que na América Latina, cerca de 70% das pessoas não estão engajadas, comprometidas com os resultados, com a empresa, não tem aquele vínculo afetivo. Engajamento, gente, é um forte vínculo afetivo que eu tenho com a empresa que eu represento, com a empresa que eu trabalho. Sabe essa conexão? Deu match. Por quê? Porque os meus valores, os meus princípios estão muito atrelados aos valores e princípios da empresa, que se você pesquisar sobre isso, chama-se fit cultural, que é quando o colaborador ele tem valores e princípios muito parecidos com a empresa e aí dá fit cultural, casa. Porque às vezes eu contrato a pessoa, é maravilhosa, mas quando chega na empresa ela tem um choque de cultura, não se identifica, ou a empresa vai expelir essa pessoa, ou essa pessoa vai pedir conta porque ela não se identifica. Entende? Ou vai ser desligada pela empresa, ou vai pedir conta porque não se identifica. E aí, só que essa pesquisa revelou o seguinte, lá do Instituto Gallup, que no Brasil, o Brasil perde cerca de 154 bilhões de dólares por falta de engajamento das equipes. E gente, sabe o que leva a uma grande questão de engajamento? Contratação errada. Quando eu contrato a pessoa errada, se você estudar sobre perfis comportamentais, você vai entender que tem um termo lá nos perfis comportamentais, não vou trazer muito aqui para não ficar muito técnico. Lá tem um termo que revela, primeiro, o ambiente onde a pessoa produz melhor. E aí tem pessoas que é neutro, ela produz em qualquer ambiente, pode ser um ambiente com muito barulho, pouco barulho, muvuca, desorganizado, que ela produz porque o ambiente não interfere na forma que ela produz. Mas tem outras pessoas que esse índice é muito alto, que significa então que o ambiente é muito importante na forma que ela produz. Então, por exemplo, se é uma pessoa que ela produz melhor no ambiente mais calmo e eu colocar no ambiente caótico, ela não produz. Se é uma pessoa que gosta de muita gente, relacionamento, eu coloco ela isolada, ela não produz. Se é um cara que gosta de produzir mais isolado, eu coloco ele no meio de um monte de gente, não produz. Para você ter noção, as pessoas que têm esse índice muito alto, se ela está sentada de frente para essa parede é verde, por exemplo, e ela produz, e eu mudo ela, ela fica sentada de frente para uma parede vermelha, isso pode mudar toda a forma que ela produz resultados. Por isso que às vezes quando eu pego um funcionário e simplesmente mudo ele de cadeira, pode ser o suficiente para acabar com todo o resultado dele. Você quer um exemplo simples? Às vezes você pega num time de futebol, aí você vê lá, por exemplo, sei lá, o técnico do Flamengo foi maravilhoso, levou o Flamengo a ser campeão brasileiro e maravilhoso, aí o Corinthians vai lá e fala, vamos contratar o técnico do Flamengo para cá. Vai lá, contrata o cara, o resultado... Aí você fala, mas eu não entendi. Esse cara não era tão bom assim, porra nenhuma. Era bom. Só que você não avaliou como que é o índice dele no impacto que o meio tem. Qual que é o meio preferido para ele exercer resultado. Por isso que às vezes você tem duas autoescolas, você tem uma vendedora que ela é maravilhosa, uma autoescola arrebenta. Aí você fala, vou pegar ela, vou levar lá para outra autoescola para poder levantar os resultados. Vai para lá, afunda. Aí você fala, nossa, era só fogo de palha, cavalo paraguaio. Não, não era. Porque você não entende perfil comportamental e provavelmente o ambiente preferido por ela para entregar resultado era onde ela estava e não lá onde você a levou. Acontece muito isso, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Só que existe um outro índice que é muito importante, que é a exigência do meio. Eu preciso entender que o meio exerce uma influência muito grande na forma que a pessoa entrega resultado. E aí quando eu estou falando de exigência do meio, eu não estou falando só do ambiente, né, no sentido de mudei de ambiente. Mas eu tenho que entender a exigência. Por exemplo, se eu tenho um colaborador na minha empresa e ele é um cara que entrega muito
E aí eu falo, pô, até a Estela acabou de chegar aqui. Olá, Estela, boa noite, seja bem-vinda. Então eu tenho, por exemplo, a Estela que acabou de chegar. Eu tenho a Estela na minha equipe, é uma pessoa que entrega muito. Normalmente quem entrega muito, o líder acaba demandando mais para essa pessoa, delegando mais para essa pessoa, porque ela tem uma boa entrega. Só que o líder faz isso com tanta frequência e com tanta intensidade, que daqui a pouco a Estela está extremamente sobrecarregada. E aí, por estar sobrecarregada, começa o quê? Cair a energia, que é o pique para o trabalho, o pique para a entrega. É como um celular que você vai gastando, a bateria vai abaixando. Então diminui, aí abaixa a moral, que a moral é o quanto eu me aprovo enquanto profissional. E aí eu começo a baixar a moral, porque eu começo a achar que eu não sou competente, que eu não sou capaz, que eu não consigo. Aí eu começo a duvidar de mim, minha moral baixa. Automaticamente minha moral baixando, eu baixo a autoestima. Um funcionário sem energia, sem moral, sem autoestima, adivinha o que acontece? Ele não entrega. Só que nesse índice de exigência do meio tem o contrário, que é a percepção que o colaborador tem daquilo que se espera dele. Então, por exemplo, se eu contrato alguém que é introvertido, tímido e coloco na recepção, alguém que não gosta de gente, que não gosta de falar, que não gosta de se expor, e coloco na recepção, e a recepção exige que essa pessoa seja falante, que todo dia fala com gente nova, com gente diferente, com gente estranha que ela odeia, automaticamente ela vai se esforçar para poder corresponder à exigência do meio. E ao se esforçar, ela vai gastar mais energia do que todas as outras pessoas. Uma pessoa que faria isso com muita naturalidade, para ela não é natural, ela vai se esforçar para corresponder ao meio. Ela pode até chegar, que é quase impossível, mas ela pode até chegar, só que a que preço? Aí gasta muita energia, afeta a moral, afeta a autoestima, aí daqui a pouco você tem uma pessoa murcha lá no canto, depressiva, desmotivada, sem engajamento nenhum. Então por isso que é muito importante eu entender todo esse processo, ok? E a última pesquisa que eu ia mencionar para vocês é da Solids, depois vocês podem pesquisar. A Solids foi quem desenvolveu um teste de perfil comportamental baseado na metodologia DISC, que é um teste que eu gosto muito, que eu uso, que é o Profiler, porque é um teste de perfil comportamental baseado no perfil comportamental do brasileiro. O teste de perfil comportamental mais usado, mais difundido no mundo é o DISC, que foi desenvolvido por William Moulton Marston, eu até comentei sobre isso aqui em outra oportunidade, que escreveu aquele livro As Emoções das Pessoas Normais. A SOS desenvolveu uma ferramenta muito parecida com base nas informações lá do William Moulton Marston, mas voltada para o perfil comportamental brasileiro. E a Solids fez uma pesquisa muito legal, e aí eu anotei aqui uns dados que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, 70% dos recrutadores brasileiros, eles relatam dificuldade em encontrar profissionais qualificados. E é aqui que a gente já tinha falado, que o Instituto Gallup tinha falado sobre isso. Outra pesquisa, outros dados que ela trouxe, foi que 11% dos candidatos brasileiros afirmaram ter mentido num processo de recrutamento e seleção. 11%. Eu acredito que esse número é muito maior, tá? Só que as pessoas não têm coragem de falar. As que têm coragem de falar deu 11%. Já é um número assustador. Mas com certeza, se todo mundo tivesse sido honesto, teria dado mais. A pessoa ficou com vergonha talvez de falar que mentiu, de se queimar, e aí provavelmente talvez na pesquisa a pessoa não falou a verdade. Outra coisa muito interessante, 70% dos funcionários brasileiros afirmaram que provavelmente aceitaria uma vaga numa empresa que priorize por saúde mental e bem-estar. Por que dessa informação? Por que eu estou fazendo esses dados? Primeiro, é uma realidade que encontrar profissionais qualificados não é algo simples. Segundo, é uma realidade que o profissional ele mente. Se você não tiver técnicas, ferramentas, estratégias corretas para fazer um recrutamento e seleção assertivo, o cara vai enganar você, passar lábia em você, aí você vai contratar o cara achando que contratou o cara, aí depois de uma semana você fala, meu Deus, na entrevista parece que o cara foi tão bom, parecia ser tão bom, não tem nada a ver disso. Sim, porque ele passou a lábia em você. Uma outra coisa, porque profissionais, gente, buscam empresas que os valorizem, que os reconheçam, que um ambiente saudável, um clima organizacional gostoso, leve. Se o seu negócio é um caos, um inferno, fofoca, mentira, briga, falta de reconhecimento, você vai ter dificuldade de atrair pessoas boas para o seu negócio.
90% dos funcionários valorizam o plano de saúde como principal benefício. Aí cuidado, porque 99,9% das empresas que a gente atende aqui das autoescolas não oferece benefício nenhum para os funcionários. Tem algumas que não querem nem pagar vale transporte, vale alimentação, não quer pagar comissão, não tem um plano odontológico, não tem um plano de saúde. E, gente, hoje em dia, você, por exemplo, vou citar exemplo aqui, se você pegar o Bradesco, por exemplo, tem plano de saúde, plano odontológico do Bradesco, que dependendo da negociação que você fizer, vai sair para você aí a R$15 por colaborador. Se a autoescola pagar metade e o colaborador pagar metade, são R$8, vamos colocar assim, R$7,50. Pelo amor de Deus, se você falar que não pode investir R$7,50 por mês para poder atrair mais pessoas qualificadas e ter pessoas mais felizes e satisfeitas no seu negócio, é melhor não ter um negócio. Eu penso dessa forma, ok? E aí, gente, uma outra informação muito importante, essa informação é da Você SA, depois você pode pesquisar sobre isso. A Universidade de Michigan nos Estados Unidos e a Universidade de Stanford nos Estados Unidos, elas fizeram uma pesquisa e elas revelaram o seguinte: 85% das demissões no mundo, 85% são por questões comportamentais, 15% por questões técnicas. Em outras palavras, contrata-se pelo currículo, questões técnicas, conhecimento técnico, e desliga-se essas mesmas pessoas por questões comportamentais. Eu fui lá, achei o cara com um currículo maravilhoso, com uma experiência maravilhosa, contratei o cara chega atrasado, é grosseiro, é desrespeitoso, insubordinado, rua. Questões comportamentais. Só que a Você SA fez essa pesquisa no Brasil no ano passado, 2023, e essa pesquisa revelou o quê? 86% das demissões brasileiras acontecem por questões comportamentais. 86%, ou seja, nós estamos pior do que o cenário mundial. 86%, presta atenção aí na sua autoescola, nas pessoas que você contratou. Você desligou essas pessoas, não foi porque é questões de não sabia digitar, por exemplo, não sabia mexer com Excel, não foi por isso. Foi porque as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas não têm compromisso com horário, as pessoas não têm compromisso com entrega. Comportamento. O que significa isso? Que lá no seu processo de recrutamento e seleção, você tem que ter um feeling muito apurado e usar ferramentas, porque hoje tem ferramentas maravilhosas para você avaliar tendências comportamentais desse candidato. E uma coisa muito interessante para vocês terem noção, eu vou até procurar depois essa pesquisa e vou criar um conteúdo e vou postar aqui para vocês. Em 2019, antes da pandemia, eu participei de um workshop, fui convidado para participar de um workshop para poder falar de questões comportamentais no processo de recrutamento e seleção. Era um workshop que tinha um tema postura e empregabilidade do currículo à entrevista. Então tinha uma recrutadora que falava da parte técnica do recrutamento e seleção, e eu fui convidado para falar da parte comportamental do recrutamento e seleção. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, eu trouxe alguns dados sobre as principais tendências do recrutamento e seleção. Para vocês terem noção, em 2019 já existiam ferramentas que avaliavam, faziam leitura da retina do candidato para perceber tendências emocionais, psicopatia e tudo mais, questões emocionais. Então, existem ferramentas poderosíssimas que você pode usar. Claro, talvez não vai contratar uma coisa dessa e pessoal de escola, mas você tem outras ferramentas mais simples, por exemplo, como PI, PET, Thomas, DISC, Profiler, que são ferramentas de avaliação de perfis comportamentais. Para você ter uma noção, por exemplo, o Profiler é uma avaliação de perfil comportamental que tem 97,97% de precisão. Ou seja, você vai avaliar, por exemplo, como o índice de flexibilidade dessa pessoa, como ela se relaciona com os outros, como ela constrói resultados, como ela age sob pressão. Você vai perceber, por exemplo, o estilo de comunicação dessa pessoa, tomada de decisão, se essa pessoa toma decisão mais pautada na razão, mais pautada na emoção. Como que ela lida com a questão da hierarquia, qual é o estilo de liderança preferido dela, qual que é o ambiente de trabalho preferido. Tudo isso você consegue avaliar. Então é muito importante, tá?
E aí a Célia até comentou aqui embaixo, né? Concorda, falta de comprometimento. Gente, e essa é talvez um dos comportamentos mais perceptivos, né, nas empresas, que é contratar pessoas e rapidamente você percebe que a pessoa não tem comprometimento. Cara, se o cara na casa dele, ele não lava os pratos que ele come, ele não dobra a roupa de cama dele, ele não se preocupa com a tarefa da escola, ele não tem nenhuma atribuição, você acha que ele vai ter responsabilidade na sua casa? Por isso que no processo de recrutamento e seleção, você tem que ter a capacidade, inclusive, de investigar isso. Porque senão você está contratando um cara que não tem comprometimento na casa dele. Você acha que vai ter contigo? No mínimo, vai ser um cara que vai ter um pensamento assim. Nem meu pai, nem minha mãe falam comigo assim. Quem é você para falar? É esse tipo de cara que você vai contratar se você não souber fazer isso. Ok? E aí, gente, tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui para mim, por favor, pessoal. Por gentileza, tá agregando? Enquanto vocês comentam, por gentileza, porque é importante o feedback de vocês, eu quero falar de alguns impactos que tem nas empresas quando eu faço um recrutamento e seleção errado. E que talvez você ainda não tenha a dimensão disso. Para vocês terem noção, eu atendi uma das maiores empresas do mundo, que fica em Mato Grosso, né? Não vou falar o nome por uma questão de ética. E quando nós fomos atender essa empresa, o nosso objetivo lá era ajudar essa empresa a reduzir custos com recrutamento e seleção. Com rotatividade, turnover que chama, mas a gente vai usar a rotatividade aqui brasileira e fica mais fácil. Para vocês terem noção, essa empresa ela tinha um custo anual de 4 milhões com rotatividade de funcionário, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Gente, 90% de rotatividade tem a ver com recrutamento e seleção errado. É claro que uma outra parte tem a ver também com líderes que não conseguem trazer a pessoa e fazer a pessoa se sentir bem acolhida e introduzir a pessoa na equipe. Ok? Legal, o Kleber falou que está agregando, a Vanessa também comentou, a Estela também, o Fábio, a Célia até comentou, exato, faz muito sentido. Hoje está cada dia mais difícil contratar. Exatamente, Célia. Muito, muito difícil. Não é uma questão fácil. E aí, gente, vamos lá. Qual que é vamos falar de 3 impactos aqui. Primeiro impacto, produtividade da área. Quando você contrata alguém de maneira errada, automaticamente essa pessoa ela não vai desempenhar a função dela com a qualidade e agilidade que você precisa e que a empresa precisa. E automaticamente, no final do dia, você vai ver que o desempenho dessa pessoa afetou o desempenho de toda a área. Então, toma muito cuidado, por quê? Porque normalmente a pessoa certa no lugar certo, ela produz mais. Porque ela é mais engajada, ela é mais comprometida, porque aquilo que ela está fazendo está ligada aos talentos dela. Está ligado àquilo que ela gosta de fazer. Então, quando eu trabalho com algo que faz sentido, que eu gosto, que eu me identifico, a minha entrega ela é muito maior do que quando eu trabalho com algo que eu estou trabalhando só por dinheiro. Por isso que existe uma psicóloga americana, PhD de Yale nos Estados Unidos, chamada Amy Zeniuski. Essa psicóloga ela fez um estudo para poder entender os tipos de profissionais que tem dentro de uma empresa. E ela mencionou que dentro de uma empresa tem 3 tipos de funcionários. Os que trabalham por um salário, os que trabalham por um emprego, não por trabalho. Sabe aqueles caras que quer o emprego, mas não quer o trabalho? Quer o salário, mas não quer o ônus do trabalho. Essas pessoas que trabalham por um salário são aquelas pessoas que fazem o mínimo necessário. Elas fingem que estão trabalhando, o gestor finge que elas estão produzindo e elas ficam ali. Porque elas pensam assim, eu preciso trabalhar para poder pagar as minhas contas. É muito fácil identificar essa pessoa no processo seletivo. Porque quando você pergunta para essa pessoa por que ela está buscando uma oportunidade, qual que é o maior benefício que ela vai ter se ela for contratada, ela vai falar, eu estou buscando uma oportunidade porque eu preciso pagar a conta, eu tenho faculdade, eu tenho aluguel, eu tenho um filho para cuidar. E, meu amigo, quando o cara vem por esse caminho, esquece. Por quê? Porque aquela pessoa que está focada... Lá, lembra da pirâmide de Maslow? Se você não lembra, depois pesquisa no Google, joga lá a pirâmide de Maslow, até comentei sobre isso em outra oportunidade. Lá na pirâmide de Maslow, essa pessoa vai estar lá na base da pirâmide.
e essa pessoa está preocupada com o básico: comer, dormir, cagar e reproduzir. Desculpa a expressão, mas é bem isso. Então, automaticamente, essa pessoa ela nunca vai dar mais do que... Nunca. Ela vai chegar no horário dela, quando é 17h59, beijo, tchau, acabou. Porque quando é 17h30, ela já está arrumando as malas dela, preparando tudo, organizando tudo, já fechou tudo, esperando só dar o horário para ir embora. Por quê? Porque ela só faz o mínimo do mínimo. Mas a MZ News, que ela diz que existe um segundo tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que trabalham por uma carreira. Essas pessoas, elas dedicam um pouco mais, elas entregam um pouco mais porque elas querem crescer. Então, se for precisar fazer hora extra, ela faz. Se for precisar ficar um pouco mais tarde, ela fica. Ela entrega mais porque ela entende que ela quer crescer. E aí a empresa se torna para ela um meio para atingir um fim. Sabe qual que é o problema dessas pessoas? Que elas até fazem, mas tudo que elas fazem é voltado para quem? Para elas, para o umbigo delas, egoístas. Então, automaticamente, essas pessoas não contribuem tanto, porque como elas só colocam elas em primeiro lugar e só pensam nelas, então elas não pensam no todo, elas não têm uma visão estratégica, elas não têm uma visão sistêmica. Mas a MZ News que diz que existe um terceiro tipo de pessoas, que são as pessoas que trabalham por um propósito, por uma missão. Essas pessoas, elas são mais engajadas do que as outras. Inclusive, ela chegou a dizer que essas pessoas são 50% mais produtivas do que aquelas pessoas que estão satisfeitas. Porque na pesquisa dela, ela diz que existe uma diferença entre estar satisfeito e estar engajado. Estar engajado tem um forte vínculo afetivo com aquilo que faz. Sabe aquela pessoa que se alguém falar mal da empresa, ela defende, ela briga, ela não aceita, porque ela tem um vínculo tão grande que ela tem aquele senso de dono. Inclusive tem uma das soft skills, desejadas aí para 2024, é esse sentimento de dono, esse senso de dono. Porque esse cara, quando ele tem senso de dono, ele quer produzir, ele quer entregar, ele é engajado, ele não estraga os móveis da empresa, ele não cola chiclete debaixo da cadeira escondido. Por quê? Porque tem apreço pela empresa. Esse cara, quando ele vai usar um copo descartável, ele usa um só o dia inteiro, porque ele tem consciência ecológica, ele entende o impacto que gera na empresa. O cara que não tem esse nível de consciência, ele usa, cada vez que vai no bebedouro, ele usa um copo descartável. E se a empresa pedir para ele adotar uma caneca ou um copo descartável por dia, ele fala que essa empresa está falindo, porque está ridicando um copo descartável. Mas ele não tem essa visão. É aquele cara que vai no banheiro, nem descarga, ele dá no banheiro. Os outros têm que dar descarga para ele. Por quê? Porque não tem um nível de engajamento nenhum com a empresa, não tem vínculo emocional nenhum com a empresa. Ele, na verdade, ele vê a empresa como uma inimiga. E aí, sabe como que ele trabalha? Com aquela mentalidade assim, eu não vou me matar de trabalhar para enriquecer patrão. E lembra daquela brincadeira cabo de guerra? Ele vive assim, porque ele acha que a empresa está agarrada de um lado, ele do outro, que de alguma maneira ele tem que lesar a empresa de alguma maneira, que é o inimigo dele. E aí, inconscientemente, qual que é a melhor maneira de lesar a empresa? Cozinhando o galo, não entregando resultados. Então, toma muito cuidado, que uma contratação errada pode impactar muito a sua produtividade. Muito. Tanto é que eu tenho autoescolas, clientes nossos aqui, que chegam para o aluno e falam, olha, a partir de hoje, você vai ter que fazer 20 ligações. E o cara fala, não vou fazer. Eu não fui contratado para ligar. Por quê? Por causa dessa visão. Contratado errado e aí não produz. Segunda coisa, engajamento da equipe, que eu já tinha até comentado aqui para você. Gente, se eu contrato alguém que não tem fit para aquela vaga, que não deu match para aquela vaga, não vai. É simples. Namora com alguém que você não ama e que você não está apaixonado. O seu nível de entrega é esse, cara. É só você comparar. Se você já teve a oportunidade de namorar com alguém que você não amava e que não estava apaixonado, namorou só por conveniência, por namorar mesmo, só para dizer que estava namorando, o seu nível de entrega é esse. Agora, olha como que é o seu comportamento quando você namora com alguém que você está profundamente apaixonado. Cara, você se excede, você se estica, você se adapta, sabe? Você vai até além do que você deveria para poder ajustar e tentar fazer a coisa dar certo. Você suporta coisa que em outra condição você teria mandado a pessoa para a puta que pariu há muito tempo. Mas por que você suporta? Porque você está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente não mede esforço, a gente não vê problema. O funcionário certo no lugar certo, ele fala muito mais de solução, de oportunidades, do que reclama dos desafios. Então, se você tem um cara reclamando demais aí, você pode ter certeza que você contratou o cara errado e que o nível de engajamento dele está assim, ó, não dá. E aí, por último, gente, custos financeiros. Um grande impacto de contratação errado é financeiro. Por quê, gente? Você tem um custo enorme para poder divulgar a vaga, trazer esse cara,
entrevistar esse cara, traz o cara, aí paga o primeiro salário, o segundo salário, aí descobre que o cara não dá certo. Aí você tem que mandar embora, tem custo com demissão. Aí, de novo, vou começar todo o processo de novo, contratar gente, e aí você já está perdendo produtividade, porque você está sem gente na equipe, aí não está produzindo. O impacto financeiro é enorme. Para você ter uma noção, tem uma pesquisa lá da Solids, que diz que, não é da Solids, desculpe-me, da consultoria Base Consultoria. Lá é do Carlos Base, o dono. Para você ter uma noção, ele fez uma pesquisa e ele revelou que um prejuízo com uma contratação errada equivale de 3 a 15 vezes o salário do demitido. De 3 a 15 vezes o salário do demitido. Por que pode chegar a 15 vezes? Porque vai depender do tamanho da empresa, da posição desse cara, né, do salário que ele tinha. Então, se você contratou um cara que tinha um salário de 5 mil, 3 mil, 10 mil, e esse cara ficou 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você foi retardando e mandando ele embora, imagina o valor que você vai ter de todos os custos para demitir esse cara e depois contratar outro. Conseguiu entender? Então, gente, é por isso que a gente tem que ser muito assertivo no nosso processo de recrutamento e seleção. E aí talvez você fale para mim, Matias, tá, mas como que eu faço então para contratar da maneira correta? Nós vamos falar disso agora. Enquanto isso, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? A hora é essa, você pode mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida, fazer algum comentário, ok? Antes de eu fazer essa transição para poder falar desse outro conteúdo aqui. Alguém? Dúvidas, perguntas, churumelas, lamentações? Não? Enquanto vocês pensam em mandar as perguntas aí, vamos então falar aqui. Eu vou falar de 5 passos para você fazer um recrutamento e seleção assertiva aí para a sua autoescola e encontrar os melhores profissionais da região para trabalhar com você. Gente, a primeira coisa, antes de entrar ali, né, então vamos falar de 6 passos, que eu vou falar uma outra coisa aqui antes. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você não pode aceitar que a sua empresa contrate qualquer tipo de pessoa. Então mude essa mentalidade de tá difícil o mercado, então o primeiro que apareceu o contrato. Cara, não faz isso. Não faz. Ah, eu vou chamar meu filho, meu irmão, meu tio, a minha sobrinha. Tanto é que o pessoal sempre me pergunta, Matias, você recomenda contratar parentes? Existe uma máxima de contratar parentes e amigos. Nunca contrate alguém que você terá dificuldade para demitir depois. Ah, eu contratei o filho do meu irmão, meu sobrinho. Se eu mandar embora, vai gerar um clima chato com meu irmão, com a minha cunhada, então eu vou aguentar esse. Cara, não faz isso. Não faz. Contratei o meu amigo, nossa, não está entregando resultado, mas a gente se conhece há 20 anos, é meu melhor amigo, é amigo de infância. Se eu mandar embora, ai meu Deus, você vai acabar a amizade. Nunca contrate alguém que você terá dificuldade de demitir depois. Nunca contrate alguém que você vai ficar com o rabo preso em demitir essa pessoa depois. Nunca. Se você entendeu que o seu sobrinho lá está precisando de emprego e que se você contratar ele, se tiver que desligá-lo, vai gerar um problema com o seu irmão, com a sua cunhada, não contrate. Vou contratar meu amigo. Se eu tiver que mandar ele embora, a amizade vai acabar, vai dar merda, vai ficar um negócio chato, não contrate. Porque normalmente esses são os primeiros a entrar com processo contra você depois. E eu estou falando isso com experiência, tá? Porque eu conheço um monte de empresa que contratou parente e foi os primeiros. Os amigos foram os primeiros a entrar com processo judicial depois. Então, não faça isso. A menos que você deixe muito claro para essa pessoa que essa relação ela é estritamente profissional, que toda a empresa para dentro é profissional e que, se for preciso, essa pessoa receberá todas as sanções disciplinares como todo mundo. E uma coisa importante, gente, demissão é uma ferramenta de gestão, tá? Demissão é uma ferramenta de gestão. Gerir pessoas não é só dar feedback, ter uma comunicação assertiva, fornecer os sistemas para ele trabalhar, suporte, não é só isso. Demissão é uma das ferramentas, que se for preciso eu vou ter que desligar a pessoa, porque é uma das ferramentas de gestão para que eu tenha uma equipe mais engajada e mais produtiva. Simples assim. Entendendo isso, vamos lá. O primeiro passo para você contratar alguém de maneira assertiva para a sua autoescola. Gente, defina com muita clareza o perfil dessa pessoa, as atribuições dessas pessoas e os requisitos para essa vaga. O que significa isso?
Lá no perfil, eu vou entender qual que é o cara ideal para minha empresa. É homem, é mulher, é ambos os sexos. Essa pessoa tem que ter de qual idade? De 18 a 40, de 18 a 25, de 25 a 30. Qual que é a idade ideal para o meu negócio? Para um pouquinho para poder entender isso. Entendeu isso? Eu vou entender, por exemplo, quais são as competências técnicas que essa pessoa precisa ter. Tipo de conhecimento. Tem que ter conhecimento intermediário, avançado em Excel. Tem que ter conhecimento em inglês, exemplo, tá, gente? Tem que ter uma faculdade, formado está cursando. Quais faculdades? Tem que ser administração, economia, áreas afins. Vou colocar um exemplo. Não, tem que ter pelo menos ensino médio, não tem que ter escolaridade. Eu vou entender tudo que eu preciso de questões técnicas dessa pessoa. Tudo. Tem que ter facilidade com tecnologia, tem que saber usar, por exemplo, gravar vídeo, se eu tiver que gravar vídeo. Essa pessoa tem que saber, por exemplo, usar Excel. Tudo, coloca tudo. Depois disso, que a gente chama de hard skills, que são as competências técnicas. Depois disso, eu vou falar das soft skills, que são as competências comportamentais. Essa pessoa não pode mentir, não pode roubar, essa pessoa tem que ter compromisso, essa pessoa tem que ter um bom relacionamento interpessoal, essa pessoa tem que ser uma pessoa feliz. Sim, uma vez eu vi no estado de São Paulo uma placa no supermercado: contrata-se pessoas felizes. Eu amei. Eu fiz até uma postagem no perfil da Impulso RH sobre isso. Contrata-se pessoas felizes. Sim, eu posso escolher isso, porque eu não quero uma pessoa com cara de bosta empurrada na minha empresa, porque como é que essa pessoa vai relacionar com o cliente, atender cliente, se ela tem aquela cara sisuda? Não dá. Sabe aquela pessoa que não faz amizade com ninguém, é fofoqueira? Cara, coloca tudo isso. E como é que você faz isso? Para e respira. Primeira coisa, eu já contratei alguém para essa vaga? Já. Não é uma vaga nova. Segunda pergunta, alguém já pediu demissão dessa vaga? Já. Por que pediram demissão? Salário baixo? Não se adequou à vaga? Tinha dificuldade com o Excel? Tinha dificuldade com... Entenda, por que essa pessoa pediu demissão? Entendeu por que ela pediu demissão? Eu vou anotar os motivos que as pessoas pediram demissões. Por quê? Porque eu não posso trazer ninguém que tenha um perfil parecido, porque provavelmente ela vai pedir demissão pelas mesmas razões. E é claro, gente, você tem que avaliar o quê? São coisas que eu consigo resolver. O clima organizacional não é legal, tinha muita fofoca, muita briga, era muito longe da casa dela, então eu não vou contratar alguém muito longe. Eu tenho que resolver a questão da fofoca aqui da minha empresa, porque quando eu contratei alguém muito longe, pediu conta. Por causa da fofoca, a gente pediu conta, eu vou ter que resolver. Próxima pergunta. Eu já demiti alguém dessa função? Já. Por que eu demiti? Porque roubava, porque mentia, porque era preguiçosa, porque não conseguia bater meta. Então, automaticamente, eu não posso contratar ninguém que tem tendências comportamentais parecidas, porque as pessoas que tinham tendência comportamental, de jeito eu mandei embora. Se eu contratar alguém parecido, adivinha o que vai acontecer? Eu vou mandar embora também. Então, para um pouquinho e anota tudo isso. Outra questão muito importante: quais são os principais valores da sua autoescola? Honestidade, transparência, excelência no atendimento, compromisso. Entenda claramente quais são, os seus valores, a cultura da sua empresa, e aí eu vou lá fora e eu vou falar: olha, eu preciso de alguém que tenha esses valores. Por quê? Porque quando essa pessoa chegar, ela não vai ter um choque cultural. Exemplo, vocês conhecem a Chili Beans, lá do Caíto Maia? A Chili Beans é uma empresa totalmente alternativa. A maioria das pessoas lá ou são homossexuais, as pessoas são cheias de tatuagem, de brinco, totalmente alternativa. Imagina você que você vai lá agora e contrata uma pessoa toda engravatada, toda formal para trabalhar na Chili Beans e joga ela dentro de uma loja que o povo é tudo maluco, parecendo um emo, com o cabelo tudo arrepiado, colorido, rosa. Tu acha que o cara vai se adaptar? Nunca, porque o fit cultural da empresa, a cultura da empresa é diferente, não vai dar fit cultural. Então eu preciso parar e analisar tudo isso. Depois que você desenhou todo esse perfil, e aí, gente, dentro desse perfil eu tenho que colocar, por exemplo, inclusive os bairros que eu gostaria que essa pessoa morasse. E aí pense talvez em 10 quilômetros ao entorno da sua autoescola, não mais do que isso, porque se o cara morar lá onde Judas perdeu as meias, esse cara vai chegar atrasado, e aí vai justificar com o ônibus perdeu o ônibus, não vai nessa onda. Ainda mais se você está numa capital. É claro, gente, eu sei que é difícil, mas procura trazer gente mais próximo do seu negócio, porque é mais fácil. Você vai ter menos problema.
Fez isso, agora você vai para as atribuições. Quais são as atribuições dessa pessoa? Prospecção de clientes, atendimento a cliente por telefone, WhatsApp e presencial, ligações ativas, atendimento a ligações receptivas, vendas, montar propostas, tudo. Se tiver que fazer contrato, montar proposta, elaborar contrato, colher a assinatura do cliente, coloca todas as atribuições. Para quando você contratar o cara e dizer para você, não, mas eu não fui contratado para ligar. Eu não sabia que tinha que ligar. Ninguém me falou que eu tinha que ligar, falou que eu tinha que vender, eu era vendedor, não que eu tinha que ficar ligando, fazendo prospecção de cliente. Coloca todas as atribuições. Para quando o cara vir para sua empresa, ele vai chegar sabendo de tudo o que ele vai ter que fazer. Ok? E depois, todos os requisitos. Homem, se é mulher, a idade, onde é que tem que morar, os conhecimentos que esse cara tem que ter. Coloca todos os requisitos bonitinho, tudo. Eu coloco muito, por exemplo, desejável. Você pode colocar os requisitos obrigatórios. Por exemplo, obrigatório possuir experiência com vendas no mínimo de 1 ano. Não coloca lá, não divulga uma vaga pedindo experiência de 3 anos, 4 anos. Por quê? Porque por lei você não pode exigir mais do que 1 ano de experiência. Ainda que você precise contratar alguém que tem mais de 1 ano de experiência, não divulga lá na vaga que é mais de 1 ano de experiência. Rola o processo seletivo e aí você filtra lá com as exigências que você tem, ok? Então toma muito cuidado com isso. Por exemplo, contrata-se moças bonitas, não vai por esse caminho. Não é um puteiro, por que você quer contratar moça bonita? Então toma cuidado com isso, por quê? Porque pode passar uma impressão ruim, entendeu a ideia? Por exemplo, não pode ser obesa. Gente, pelo amor de Deus, não vai colocar um negócio desse no seu perfil da vaga, porque vai dar merda para você. Se você não quer contratar alguém obeso, por exemplo, se é uma vaga que a pessoa tem que trabalhar em pé o dia inteiro e você entende que uma pessoa obesa não vai conseguir, não coloque isso no processo seletivo. Lá na hora do filtro você faz esse filtro. Simples, mas não vai falar isso. Porque senão você vai ter um problema, inclusive pode ser processado aí por discriminação, por assédio, por um monte de bosta aí. Porque hoje em dia o povo tá doido para poder meter os caras em alguém, né? Ok? E aí, gente, fez tudo isso, né? Desenhou todo esse perfil da vaga. Agora você vai então para estratégia de aquisição de talentos. Que o próximo passo é como é que eu vou achar esse candidato que eu desenhei. E aí, gente, não vai malear não, tá? Eu não vou exigir muito não, porque o mercado tá tão difícil, então eu vou colocar aqui mais ou menos. Não faz isso. Quando você for desenhar um perfil da vaga, pense no candidato ideal, perfeito. E aí o seu papel agora é ir para o mercado e encontrar o candidato que mais se aproxima desse perfil, que mais tem aderência com esse perfil. Quanto mais próximo o candidato chegar, melhor. Uma coisa que eu gosto de brincar muito é assim: você pega 5 características, 9 características, 10 características, se você quiser, imprescindíveis que esse cara vai ter. Aí você começa o processo seletivo. Aí você achou um candidato que tem 5 delas. Aí o outro tem 6. Você fala, nossa, vou contratar esse. Por quê? Porque esse é melhor do que aquele outro. Porque esse aqui tem 6 e aquele tinha 5. Só que está faltando 4. A pergunta que você tem que fazer é: eu vou ser feliz com esse cara aqui dentro da minha empresa faltando esses 4 atributos? Esse cara vai se adaptar à minha empresa faltando esses 4 atributos? Esse cara vai ser engajado, comprometido, entregar resultado, produzir faltando essas 4 atributos? Se não, não contrata, gente. Então o ideal é que, se vocês colocou 10, trabalha para conseguir as 10. Se encontrou um cara que tem 9, nossa, maravilhoso, porque comparado com o outro que tinha 13, está ótimo. Faltou uma. Ok, mas essa uma, você vai conseguir ter esse cara aí dentro, vai ser feliz com esse cara aí dentro, ele vai entregar resultados, vai se adaptar à sua empresa, faltando essa. Então imagina que foi, por exemplo, que faltou honestidade. Você quer de fato ter um cara aí dentro que não tem honestidade no seu negócio? Então não se empolga demais não e falar, esse é melhor do que o outro, é o menos pior. Aliás, um erro que muitos recrutadores cometem: vou fechar com esse porque ele é o menos pior dos candidatos. O processo seletivo não é para você encontrar o menos pior, é para encontrar o melhor. Simples assim, ok? E aí, gente, quando você for buscar candidatos, qual que é o erro que muitas empresas cometem e provavelmente você na sua autoescola comete? Primeiro, pedir indicação. Gente,
o amigo, o primo, o tio que tem um parente, alguém, um amigo desempregado, foge. Gente boa, profissional bom, não está desempregado. Gente bom não fica desempregado no mercado que 70% das empresas estão tendo dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. O cara qualificado, no primeiro momento que está desempregado, no dia tem 3, 4, 5 propostas de emprego. Acredite. Eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Nunca fiquei desempregado. Tanto é que eu até falava, eu nunca recebi seguro-desemprego. Porque eu saía de um, estava no outro, saía de um, estava no outro. Uma vez eu me lembro que eu saí da drogaria Santa Marta, que foi o primeiro emprego meu lá em Goiânia. Quem conhece a drogaria Santa Marta sabe do que eu estou falando. Foi meu primeiro emprego, foi na drogaria Santa Marta. Eu saí da drogaria Santa Marta e falei, vou aproveitar e ficar pelo menos uns 10 dias descansando. Uns 5 dias depois apareceu o Túlio, um amigo meu lá na porta da minha casa. Na porta da minha casa. Matias, eu estou trabalhando numa pizzaria, que era a Pizza Z, talvez alguém conheça aqui. Você está por aqui, ô Fábio? O Fábio talvez até conheça a Pizza Z. E aí, foi lá na minha casa, falou, eu trabalho numa pizzaria, está precisando de um cara para atendimento, você é um cara que atende bem cliente e está precisando de alguém. Isso eu tinha 19 anos. Aí eu fui trabalhar na pizzaria como atendente. Então, gente boa não fica desempregada. Se o cara está desempregado, meu amigo, corre. Porque o cara bom só fica desempregado em 2 situações. Uma, a empresa dele faliu. 2, onde ele trabalhava faliu. 2, ele está numa transição de carreira. Só. Do contrário, gente boa não fica desempregada. Então, esquece esse negócio de indicação. Esquece esse negócio de divulgar em grupos de emprego do Facebook. Com todo respeito, lá está o antro do povo mais ruim do mercado. Mais ruim. Primeiro que o povo que gosta de Facebook já sabe que não tem muito nível intelectual. Com todo respeito, se você achar ruim, achou, mas eu falo mesmo. Por quê? Porque os evoluídos já migraram para outras plataformas, tá lá no TikTok, tá lá no Instagram. Quem ficou no Facebook? Os velhos e o povo que não tem muito afinidade com tecnologia. Joga uma vaga de emprego lá no Facebook, depois você me fala se eu estou errado. Tu vai receber tanto currículo, você fica com dó dos currículos, porque tem um, só tem o nome do cara, porque não tem mais nada para colocar, porque o cara tem 30 anos, não tem porra nenhuma de experiência. Aí você manda vaga para vendas, o cara está pedindo vaga de babá. Você manda vaga para babá, o cara manda o currículo para secretária. O povo não sabe nem ler uma vaga. E aí eles veem uma contratando, eles mandam tudo. Aí você recebe 300 currículos, aí quando você vai triar esses currículos, você tira 10, aí você liga para os 10, 9 marca entrevista, 1 comparece. Fala para mim se eu estou errado. E aí eu estou falando com propriedade, porque eu trabalho com recrutamento e seleção desde 2005. É assim que funciona. Então esquece. Não, tem um grupo de amigos aqui que tem um monte de gente, eu vou mandar lá. Esquece. Então o que você vai fazer? Cara, você vai procurar sites especializados em emprego. Tem muitos sites especializados, você pode procurar por aí. Você vai achar, por exemplo, Cato, tem um monte de coisa aí para você divulgar vagas, tem a opção lá, tem uns que é pago. LinkedIn é ótimo para você divulgar vaga, muito bom. Aí tem gente que fala, Matias, o que é LinkedIn? Meu amigo, você é empreendedor e não sabe o que é LinkedIn, você não deveria nem estar empreendendo. LinkedIn é a maior rede de negócios do mundo, é uma rede social de negócios, a maior rede do mundo. Em novembro do ano passado, ela atingiu 1 bilhão de assinantes, de adeptos, seguidores. Então, é lá que você deveria divulgar, porque é muito bom. O LinkedIn é muito bom, porque já que é uma rede de negócio, tem muita gente procurando oportunidade de emprego lá. Outra coisa, tráfego pago. Eu falo muito disso, que eu gosto de falar disso. Gente, por exemplo, a Impulso RH, a gente trabalha com recrutamento e seleção lá. Normalmente uma vaga levava 45, 60, 90 dias para poder fechar uma vaga. Hoje a gente fecha uma vaga com 10 dias, 15 dias. O Kleber está aqui? O Kleber pode até dar um feedback, porque eu fechei uma vaga para ele lá. Está aqui, Kleber? Fala comigo, não sei se o Kleber está aqui. Eu fechei uma vaga para ele lá para a autoescola dele. Foi 10, 15 dias eu fechei a vaga para ele. Por quê? Porque a gente faz o quê? Eu pego o desenho do perfil da vaga, levo para o meu gestor de tráfego e falo, eu quero que você encontre nas redes sociais, que seja no Google, que seja no Instagram, que seja no LinkedIn, que seja no TikTok, que seja no Facebook. E aí eu quero que você encontre lá para mim profissionais com esse perfil. Então o que acontece? Normalmente 5 dias ele consegue entregar 30, 40 candidatos aderentes à vaga. Então eu faço um recrutamento de seleção muito assertivo e muito rápido. Então você pode ou contratar a Soy para fazer isso para você, ou pode contratar a Impulso RH ou qualquer outro profissional para fazer para você isso aí. E aí você vai trazer candidatos aderentes à vaga. Você não vai perder tempo triando aquele monte de currículo de gente que não tem nada a ver com a vaga.
E aí você vai fazer a entrevista. Aqui o que a gente faz? A gente conduz todo o processo seletivo. Aí, conduzindo esse processo seletivo, a gente pré-seleciona 3 candidatos. A gente manda esses 3 candidatos pré-selecionados para o gestor entrevistar. E aí ele faz essa entrevista dos 3 candidatos. Aqui, ó, o Kleber falou que está aqui. Foi ou não foi assim, Kleber? Então o Kleber está lá, uma profissional que começou lá por essa semana, que está indo super bem, que tem um perfil muito aderente à vaga, exatamente o que ele precisava. Aí pode me dar um feedback aí. Fala, Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante você entender isso. Terceiro passo, gente, processo de seleção transparente. Cara, é muito importante as pessoas entenderem, primeiro, os critérios, os requisitos, as atribuições, as competências técnicas, as competências comportamentais, salários sem pegadinha, sem rolo, sem mentira. Você vai tirar aproximadamente 5 mil. Aí o cara chega lá, nem se Jesus Cristo descesse na terra, ele tiraria 5 mil reais. Só para poder atrair gente. Não minta no seu processo seletivo. Quanto mais transparente você for, maior a chance de você trazer gente boa para o seu negócio. Não traga gente baseada em mentiras. Entendeu? E aí o que acontece? Quando chegou os candidatos para você, faça uma triagem. O que significa uma triagem? Primeiro, se eu estou exigindo que essa pessoa tenha ensino médio e que tenha experiência com vendas e que tenha CNH, por exemplo, automaticamente quando eu pego o currículo, a primeira coisa que eu olho tem ensino médio, tem experiência com vendas, tem CNH? Não, está descartado. Nem perco meu tempo. Tem experiência com vendas? Tem, ótimo. Exige no mínimo 1 ano de experiência. Tem no mínimo 1 ano de experiência? Não, fora. Entendeu a ideia? Tem experiência com vendas? Tem no mínimo 1 ano? Tem, mas tem ensino médio? Não, fora. Livro tudo. Aí eu vou pegar todos aqueles caras que no mínimo tem ensino médio, no mínimo tem 1 ano de experiência com vendas e no mínimo tem CNH. Feito isso, o que eu aconselho? Você fazer uma ligação para essa pessoa. Olá, fulano, tudo bem? Meu nome é Davidson Matias, eu sou recrutador, então se você é o dono da empresa, eu sou da empresa X. Nós recebemos aqui o seu currículo para candidatando para uma vaga de consultor de vendas. Foi você mesmo que se inscreveu? Primeira coisa, sim. Ótimo, eu verifiquei aqui no seu currículo que você tem experiência com vendas. Me fala um pouco dessa experiência com vendas, por gentileza. Aí deixa a pessoa dissertar um pouco ali sobre essa experiência, blá, blá, blá. Pensa em 3, 4 perguntas que você pode fazer ali. Fez essas 4 perguntas, o cara respondeu, você te convenceu? Fez sentido? Ótimo, fulano, eu gostaria de verificar com você se você tem disponibilidade na sexta-feira, às 9 horas da manhã, para poder participar de uma entrevista comigo. Aí é natural que a pessoa vai começar a fazer uma série de perguntas. Qual que é a empresa que é? Qual que é o segmento? Qual que é o salário? Qual que é a carga horária? Quando o cara começa a me fazer esse monte de perguntas, eu já nem quero. Eu sou assim, tá, gente? Nem quero. Se o cara começar a fazer um monte de perguntas, já corto ele. Falo, meu querido, a entrevista, ela tem exatamente esse papel. A entrevista é o momento onde eu apresento a vaga para você e você se apresenta para mim. Você vai avaliar se a vaga atende o que você está buscando e eu vou avaliar se você atende o que eu estou buscando. Então nós podemos tratar todas essas informações na entrevista? Podemos, ótimo. Então na entrevista você vai receber toda a informação, qual que é a empresa, segmento, salário, tudo. Aí traz o cara para a entrevista. Por quê, gente? Porque se eu entrego essa informação, você vende de autoescola, o cara fala, nem deu de autoescola, esse povo não deve nem ganhar dinheiro. Porque o cara às vezes não entende a realidade. Outra coisa, não, o salário vai ser salário fixo de R$ 1.500 mais comissão. O cara fala, nossa, 1.500 é muito pouco. Só que ele não sabe o ticket médio do seu produto, ele não sabe qual que é o comissionamento, ele está tomando uma decisão precipitada com pouquíssima informação. Às vezes o cara vem, às vezes o salário até não é tão atrativo, só que ele chega na escola, na autoescola, cara, me identifiquei, energia super legal, o dono da autoescola é muito legal, um ambiente maravilhoso, cara, eu me vejo nesse ambiente. E o cara se identifica, então eu gosto muito de trazer o cara para a entrevista, porque ele vai entender um pouco mais, com muito mais profundidade. E a entrevista, gente, é uma venda. É você vendendo a vaga para ele e ele se vendendo para você. Simples assim. Então, quando você for para a entrevista, é importante que na entrevista você conte um pouco da empresa. Olha, fulano, eu vou falar um pouco da empresa, até para você poder conhecer e tudo. Aí conta um pouco da história da empresa. A empresa tem tantos anos de mercado, nós já formamos tantos condutores. Conta um pouco da sua história e tudo mais, tal. Fala da vaga. Nós estamos contratando um vendedor, aí fala das atribuições, das competências técnicas, competências comportamentais, tudo. O que você espera desse candidato? E aí abre um espaço para o cara falar dele também. Aí você pode trabalhar para ele falar um pouco sobre ele,
Aí, gente, pergunta com quem ele mora, se ele é casado, se ele é solteiro, se namora, se ele tem irmãos, como é que é a relação com o irmão, como é que é a relação com os pais, se mora sozinho, por que mora sozinho, onde os pais moram, se o pai mora na mesma cidade, por que ele mora, o pai mora na mesma cidade e ele mora sozinho. Descobre tudo, pergunta tudo. Quando foi que ele assumiu a primeira responsabilidade na casa dele, quais são as responsabilidades que ele tem. Não tem problema questionar. Se o cara falar para você que é solteiro, pergunta se tem filho. Se tem filho, pergunta como é que é a relação com a mãe do filho, com que frequência ele vê o filho, se ele paga pensão, quanto ele paga de pensão. Eu pergunto tudo. Não quer responder, vai para puta que pariu então, que eu não vou contratar. Eu sou bem prático. Para vocês terem uma noção, uma vez eu fiz um recrutamento de seleção, de verdade isso, tá? Eu fiz um recrutamento de seleção em Cuiabá, 18 mulheres que eram para poder contratar para a minha empresa uma assistente de vendas. A minha equipe fez todo o processo, trouxe todas as pessoas, colocou todas na sala e aí eu vim para poder conduzir o processo seletivo. Cheguei na sala, me apresentei e perguntei o seguinte: quem aqui já tinha ouvido falar sobre mim? Ninguém. Quem aqui já tinha ouvido falar da minha empresa antes do processo seletivo? Ninguém. Quem aqui entrou lá na empresa, pesquisou no site, no Google, enfim, sobre nós e viu sobre a gente? Ninguém. Eu levantei, abri a porta e falei: vocês estão todas dispensadas. Aí o meu funcionário que tinha trazido as meninas levou um susto. Mas como assim? Eu falei: vocês não sabem quem sou eu. Vocês não fazem a menor ideia de quem é a minha empresa, do que a minha empresa faz. Não teve a curiosidade de pesquisar sobre a minha empresa. E você está aqui dizendo para mim que você está vindo para poder contribuir com a minha empresa? Obrigado, bom dia para vocês, sucesso. Mandei as 18 meninas e tudo embora. É isso. Por quê? Porque eu não vou trazer para a minha empresa alguém que não teve a cara de pau, a coragem de entrar na internet, de estar lá, progredir e achar minha empresa e pesquisar sobre minha empresa, chegar lá pelo menos sabendo missão, visão, valor, o ano de fundação, porque tinha tudo lá no site. Não perco meu tempo. Então, meu amigo, vá para a entrevista e leve algumas perguntas prontas. Na outra aula que eu tive, que eu falei um pouco sobre isso, eu até comentei aqui no perfil da Impulso RH, é só digitar Impulso RH Oficial. Tem fixado lá no topo 101 perguntas para você fazer no processo seletivo. Entra lá, pega essas perguntas para você poder entender como fazer perguntas. Escolhe lá umas 10 perguntas daquela, não tem que ser perguntas de baixada não, para poder você avaliar esse candidato. Então fez isso, trouxe o candidato, faça toda a entrevista. É ideal que, se tiver um volume de candidatos, que você faça, por exemplo, dinâmicas de grupo. Entra no YouTube, digita lá, por exemplo, dinâmica de grupo para contratar vendedor. Gente, você vai ver 1 milhão de vídeos. Assista um vídeo, escolha uma dinâmica que você se identifica, que faça sentido e usa aquela dinâmica. É muito legal para você usar. Daqui a pouco vamos ensinar uma técnica para você que vai fazer muito sentido, tá? Quarto passo, galera: avaliação de competências e cultura. O que é isso? Eu já falei disso, mas é para reforçar. Avaliar competências comportamentais, avaliar competências técnicas, lembrando que o comportamental é muito mais importante. Tem uma expressão que diz assim: contrate caráter e treine habilidades. É melhor eu contratar alguém honesto, alguém comprometido, alguém leal, mas que às vezes não tem tanto conhecimento e tanta experiência ainda, mas que tem vontade de aprender, do que alguém que tenha tudo isso aqui, vontade, conhecimento e tudo mais, mas que não tem os valores que eu quero. E aí, gente, a questão cultural é: eu preciso de verdade. Boa noite, César, como é que você tá? E aí, meu amigo, que bom que você apareceu por aqui. E aí, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou entender a cultura. Cara, uma pergunta muito importante que você pode fazer no processo seletivo é a seguinte: dos nossos valores, qual você mais se identifica e por quê? Aí o cara vai falar: que valores? É claro, gente, se você tiver os valores lá no seu site, na sua página, no seu Instagram, falando dos seus valores. A Matias, eu não tenho. Cara, faça isso urgente. Crie missão, visão e valores para a sua empresa. Não vou nem explicar o que é missão e visão, porque não é o foco aqui, mas o que são valores de uma empresa? São princípios que norteiam, direcionam o comportamento das pessoas que aí estão. Então, se lá tem, por exemplo, ética, significa que do dono à faxineira,
todo comportamento, toda decisão, toda interação, todo relacionamento, todo negócio que você fizer tem que ser pautado na ética. Honestidade significa então que tudo que você fizer, do dono à faxineira, tudo que você fizer, a forma que você lida com seus clientes, os seus contratos, as negociações, todas têm que ser pautadas na honestidade. Então, automaticamente, quando eu for contratar alguém, essa pessoa precisa prezar pela honestidade. A honestidade precisa ser um valor para essa pessoa. Porque se esse cara é aquele cara que está disposto a subornar o cara da energia que vem cortar a energia dele que ele não pagou para não cortar, meu irmão, não tem honestidade nesse cara. Não serve, não vai dar fit cultural. Então é muito importante você avaliar qual que é a cultura da sua empresa. Quais são os valores? Gente, lembrando, eu tenho uma expressão de Harvard School Business que tem uma definição incrível sobre liderança, que eu amo essa definição, que diz que liderança é a influência, vamos dizer assim, a capacidade de influenciar pessoas e garantir que na sua ausência, né, impactar essas pessoas e garantir que na sua ausência esse impacto, essa influência vai permanecer. Então, gente, cultura é o que os seus colaboradores fazem quando você não está. Se você fala que tem que ter compromisso e quando você sai, vira uma zona dentro da sua empresa, essa é a cultura da zona. Entendeu? Então, a pergunta é: quem são as pessoas que estão com você quando você não está presente? Quais são os comportamentos? O que essas pessoas prezam? O que elas valorizam quando você está ausente da sua autoescola? Essa é a cultura da sua autoescola. Matias, quando eu estou ausente, as pessoas trabalham com engajamentos, comprometidas, da mesma forma? Legal, essa é a cultura. Porque quando esse cara chegar, se ele não se encaixar nessa cultura, ele vai ser expelido pela empresa ou ele vai pedir conta. E aí você precisa entender esse movimento. Então aqui é muito importante para você parar para fazer isso. E por último, gente, o quinto aqui e último, feedback construtivo. E aí tem uma expressão aqui, onboarding efetivo. O que é feedback construtivo? Primeiro, gente, no processo seletivo, eu preciso dar feedback para as pessoas. Eu preciso explicar para as pessoas como serão as etapas. Olha, pessoal, o processo seletivo nós vai funcionar da seguinte forma. Primeiro vai ser uma entrevista coletiva, depois vai ter uma dinâmica de grupo e depois vai ter uma entrevista individual. Quem for aprovado, por exemplo, na entrevista coletiva, na dinâmica de grupo, vai para a entrevista individual. Quem for aprovado na entrevista individual, a gente vai sentar, avaliar e aí nós vamos escolher o candidato finalista. Quando a gente escolher o candidato finalista, nós vamos dar um retorno para você, para sim ou para não. Gente, sempre, não deixe o candidato só porque ele não foi aprovado, você não gostou dele, não foi com a cara dele, sem saber. Dê um retorno, sempre. Então diga para o candidato, eu vou dar o retorno, hoje é quarta-feira, terça-feira, eu vou te dar o retorno até quinta-feira às 17 horas, para sim ou para não. Se você foi aprovado, eu vou te dar o retorno, e caso você queira a vaga, você começa na segunda-feira, eu vou te explicar, te orientar quais documentações eu preciso que você traga, e se você não foi aprovado, eu também te darei um feedback informando e te agradecendo pelo processo seletivo, ok? Ok. Gente, chegou na quinta-feira, deu o retorno. Tem gente que faz o processo seletivo, aí vai viajar depois de 15 dias. Cara, gente boa não fica disponível no mercado. Se você encontrou um cara bom, o ideal é você dar o retorno para ele no dia seguinte. No máximo. Se der, se possível, no mesmo dia, se você fez o processo seletivo de manhã, poder dar o retorno até o final do dia, melhor. Não fique deixando o cara lá 3, 4, 5, 10, já era, perde o candidato. E aí entrou em contato, diga para o cara se ele foi aprovado, parabeniza e pergunta para ele, você quer a vaga? Você aceita? Por quê? Porque o fato de ele ter sido aprovado não significa que é a vaga, porque ele foi aprovado, mas ele viu toda a empresa, todo o processo seletivo, não quero essa empresa, não quero essa vaga. Aí você entra em contato com ele, todo empolgado, você foi aprovado, ele, olha, eu pensei bem, não quero não. Ou então arrumei outra empresa, outro empregado, ele nem arrumou, ele fala para poder livrar você, e aí? Então o que eu faço? Se eu tenho 3 candidatos finalistas e eu gostei de 2, mas aí fiquei na dúvida entre 2, escolhi 1, eu dou feedback positivo para esse primeiro, porque caso ele não aceite, eu tenho uma segunda bala na agulha. Aí eu vou dar o feedback para o primeiro, ele aceitou, quer a vaga? Ótimo, começa a segunda. Eu entro em contato com o outro, informo para ele que ele não foi aprovado,
Matias, eu preciso dizer para o cara porque que ele não foi aprovado? Eu não recomendo. Não recomendo. Primeiro, gente, eu não tenho responsabilidade de ficar dando feedback para o cara, até porque se eu der um feedback e o cara não gostar, ele pode levar isso para o pessoal e aí pode dizer que foi assédio, racismo, preconceito, um monte de merda. Então, o que eu faço? Senhor fulano, como eu fiquei de dar o retorno para você hoje às 16 horas, eu estou ligando para você para poder dar o retorno do processo seletivo. Nesse momento você não foi aprovado, eu agradeço muito a você por ter participado do processo seletivo e em uma outra oportunidade, caso abra novamente o processo seletivo e você entenda que faz sentido você se candidatar, nós estamos à sua disposição. Obrigado, muito sucesso para você. Acabou. Simples. Mas por que eu não fui aprovado? Porque nesse momento a gente encontrou um candidato que está mais alinhado com o perfil da vaga. Pronto. Eu não vou falar que o cara tem mau hálito, que o cara é feio, que o cara não vai, nada dessas coisas. Não entra nesse mérito. Por quê? Porque o cara pode entender muito errado e isso pode gerar um problema para você. Então eu não entro. Gente, o que é onboarding? Onboarding tem a ver com a bordo, embarcar, que é um erro que as empresas cometem e autoescolas também cometem, que é contratar o cara, aí o cara chega, pega o cara, joga lá. Você vai vender, tá aqui a lista de clientes, liga e vende. Cara, você contratou o candidato, você tem que fazer uma coisa chamada de integração. A integração começa com você se apresentando, contando a sua história como fundador da empresa. Conta tudo pelo que você passou, a sua história e como você chegou a ser dono da autoescola. Conta quanto tempo essa autoescola tem de mercado, quantos carros você tem, quantos começou você tem hoje, quantas matrículas você vende atualmente, qual que é a meta, quanto você gostaria de vender, a expectativa que você tem com a chegada dele. Conta tudo isso para ele. Fez isso, agora você vai contar como é que é estruturada a sua empresa. Olha, nossa empresa era estruturada da seguinte forma. Temos o departamento comercial, que está sob o comando do fulano de tal. Lá tem 2 vendedoras, Ciclana e Beltrana. Então, se você vier, você vai para o departamento pessoal. Você vai ter como par essas 2 meninas, essas 2 vendedoras. E você vai ter como superior o fulano de tal, que você vai responder diretamente a ele. Nós temos também lá o departamento financeiro, fica sob o comando da fulana, que é a responsável pelo financeiro. E ela tem uma assistente, que é a fulana. Então, tudo que você precisar relacionado ao administrativo financeiro, você vai tratar diretamente com essas pessoas. Inclusive, elas que cuidam dos contratos, blá, 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 blá. Explica tudinho. Nós temos também um departamento de marketing, né? No caso das empresas que a gente tem uma assessoria de marketing que nos atende aqui. Então, essa assessoria de marketing é responsável por toda a parte de prospecção de clientes. Os clientes chegam para nós da seguinte forma, explica tudo. Explicou tudinho para o cara, para ele entender como que é o organograma da sua empresa, tudo certinho. Agora nós vamos para a parte de treinamento de produtos e serviços. Eu vou treinar ele em cada serviço separado, aplicar provas desse serviço para testar o nível de conhecimento desse cara. Fiz tudo isso, agora eu vou para treinamento de sistemas, para ele poder aprender. Leve ele nos departamentos, apresenta para as pessoas, olha, esse aqui é o departamento comercial, fulano, aquele é o gestor, fulano, esse aqui é o vendedor, fulano, está chegando agora, vai ficar diretamente sobre sua equipe. O ideal seria que esse cara participasse, se você tem um gestor comercial, ele deveria participar do processo seletivo contigo, tá? Inclusive da entrevista presencial, que é mais importante. E aí, apresenta a equipe, as pessoas levantam, recebe ele, seja bem-vindo, é um prazer receber você, para o cara se sentir acolhido. Leva lá no financeiro, apresenta-se, leva lá no cara responsável pelos instrutores, apresenta, explica tudo certinho, tudo para o cara conhecer. Para ele se sentir acolhido, entender que a sua empresa é organizada, é estruturada, para ele poder ver futuro na sua empresa e falar, pô, aqui eu vou crescer, aqui eu tenho oportunidade. Explica para ele quais são as metas dele, quais são os indicadores que você vai acompanhar, como é que você vai acompanhar esses indicadores, como você vai mensurar isso, né? E aí explica para ele o que você espera dele, tudo certinho, tudo, antes de colocar o cara na fogueira. Mas o cara é macaco velho, tem experiência com venda, mas ele vende em autoescola? Na sua autoescola? Não, então ele não conhece. Faz todo esse processo, aí você vai fazer um processo de recrutamento e seleção assertivo aí para a sua autoescola. Do contrário, não. Ok? Galera, fez sentido? Comenta para mim se fez sentido, se agregou. E para finalizar, como eu falei para vocês que tinha uma coisa legal, eu trouxe uma coisa aqui muito bacana, que é um método de recrutamento e seleção que vai te ajudar a ser muito assertivo, que chama método STAR. Não é com E, não, é com S mesmo de estrela, S-T-A-R. Método STAR. É muito bom para você poder usar aí.
O STAR, na verdade, são acrônimos de situação, tarefa, ação e resultado. S de situação, T de tarefa, A de ação e o R de resultados. O que você vai fazer? Numa entrevista, você precisa, primeiro, ter a habilidade de extrair uma situação desse candidato que ele vivenciou. Então, por exemplo, me fala de uma situação onde você tinha que bater metas, faltava 3 dias para bater meta e você ainda estava com 85% da sua meta batida. Daí o cara vai contar essa situação para você. O que aconteceu? E aí, qual que era a tarefa que foi te dada nessa situação? Olha, Matias, então a gente estava lá, faltava 5 dias para poder bater meta, 3 dias para bater meta, tinha vendido tanto, a situação era essa, e a meta que nos foi dada, né, a tarefa que nos foi dada foi que a gente tinha que bater a meta, tal. Ok. Qual foi a ação? O que você fez nessa situação, com essa tarefa que foi dada, para poder você chegar lá no resultado esperado, né? Enfim. Aí a pessoa vai falar qual foi a ação que ela fez, quais foram os comportamentos, as atitudes, o que ela fez para poder alcançar aquele resultado. E por último, qual foi os resultados alcançados nisso. Essa é uma forma muito legal. Então eu vou pensar numa situação, qual foi a tarefa dada para esse candidato, quais foram as ações dele e quais foram os resultados dessas ações. Para ele trazer isso para mim. Outra coisa muito legal, dentro do método STAR que você pode trabalhar. Crie 3 cases reais aí do seu negócio. Por exemplo, vamos imaginar que no começo do mês, ali entre o dia 1º e dia 10, o cara vendeu muito porque chegou um volume bacana de pessoas, teve uma boa taxa de conversão porque estava no início do mês e o povo estava com dinheiro. Na segunda semana de autoescola, normalmente você pode ver que na segunda semana tem uma queda de vendas em relação à primeira semana. Aí depois lá na segunda quinzena volta de novo a aumentar as vendas. Isso é um padrão que a gente percebe aqui nas autoescolas. Então, o que você vai fazer? Fulano, você tem que vender 40 matrículas. Isso significa que até o dia 15, na primeira quinzena, você tem que ter vendido em média 20 matrículas. Só que na primeira semana você conseguiu vender 10 matrículas porque chegou um volume bacana de clientes e você conseguiu vender, o pessoal estava convertendo porque tinha dinheiro, tinha recebido e tal. Só que agora na segunda quinzena, na segunda semana, já se decorreram 2 dias da semana, você não conseguiu fazer nenhuma venda, está chegando um volume baixo de clientes e a taxa de conversão está muito baixa. O que você faria para poder conseguir vender 10 matrículas em 3 dias para poder fechar a quinzena com 20 matrículas? E deixa o cara trazer para você o que ele faria. Aí ele vai dizer para você, ó, se ele vai, sei lá, pedir indicação de clientes, se ele vai começar a ligar nas empresas, se ele vai pegar os clientes que cotaram e não compraram. O que esse cara vai fazer? Porque você começa a observar a habilidade que esse cara tem de resolver problemas, de buscar soluções, a habilidade que esse cara tem de ser estratégico, o quanto esse cara conhece de processo de vendas. Por quê? Porque o cara automaticamente, se ele conhece o processo de vendas, vai pensar logo, pô, eu vou pegar os clientes antigos que cotaram e não compraram. Pô, eu vou pedir indicação para os outros clientes. Pô, eu vou falar com o instrutor para ver se ele consegue cliente para mim. Pô, eu vou falar com o dono da autoescola se ele consegue uma lista de clientes. Eu vou ligar em empresas e conseguir pessoas. Se o cara não tiver essa malícia, ele não entende de área comercial, ele não entende de vendas, ele não tem malícia comercial. Esquece, não vai dar certo. Entendeu a ideia? Pensa nisso. Outra coisa, você pode jogar, por exemplo, olha, você está recebendo uma enxurrada enorme de leads. 20 leads por dia, todos os dias está chegando 20 leads. Só que você não está conseguindo converter. O que você faria? E deixa o cara pensar. Então pense em situações reais que acontecem aí no seu departamento comercial e cria disso um case. Você pode até escrever um texto legalzinho contando toda essa história, entregar para ele ler e responder. Criar toda uma solução para você. Não tem que ser uma coisa imediata e o cara tem que... Não, dá tempo para o cara. Olha, estou te entregando esse case, você tem 10 minutos para poder ler o case e trazer para mim uma solução. Pronto.
para você poder avaliar e entender o quanto esse cara consegue. Então pense em situações reais. Por exemplo, vamos supor que esse cara seja um cara que não deveria ser, mas que é a realidade de autoescola. Você contratou ele para vender, mas ele cuida dos instrutores, ele cuida das agendas do instrutor, marca aula, exame, tudo. Joga um case desse para ele. Você tem que vender, você tem que bater meta, está faltando 3 dias para poder vencer, você ainda tem 20 matrículas para poder bater a meta, só que você ainda tem que cuidar das aulas, dos retestes, tudo. O que você faria para poder bater meta nesse cenário caótico? Aí daqui a pouco o cara fala, nem quero a vaga. Pronto, tá fora, porque isso é realidade, você vai viver isso. E aí ver se o cara consegue, nesse mesmo, em meio a essa correria toda, o que ele traria de solução para você. Então é uma forma de você fazer isso, ok? Bom, galera, chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Eu vou ver se tem algumas perguntas aqui, porque eu abri caixinha de perguntas. E vou abrir também para vocês fazerem perguntas para mim sobre recrutamento e seleção. E aí, para fechar a nossa fala de hoje, vou repetir uma frase que eu falei lá no começo. Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Tenha isso em mente, para você ser criterioso em avaliar comportamento na hora de você contratar aí para a sua autoescola, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem perguntas. E aí eu vou pedir para vocês também, se vocês tiverem perguntas, trazem para mim aqui, alguma dúvida, enfim, case aí de vocês, podem trazer para eu poder ajudar vocês aqui da melhor maneira possível, ok? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem perguntas? Bastante. Uma pergunta legal aqui, pessoal. É melhor contratar mulher ou homem para a autoescola? Gente, isso é muito relativo. Por quê? Na minha visão, eu penso assim, independente do sexo, o certo é contratar alguém que entrega resultado. Primeira coisa. Agora, se a sua autoescola atende só homens, talvez seja bacana ter uma mulher porque vai chamar a atenção, vai atrair o cara, vai vir porque a menina é bonita e tudo mais. Eu desconheço uma autoescola que atende só homens. Então, para mim, não faz sentido eu contratar só mulheres ou só homens. Muitos donos de autoescola, até por ser homem, tem aquela visão de contratar mulher melhor porque vai atrair mais cliente, mulher é mais atenciosa. Eu não acredito nisso. Acho que quando o cara é bom, desenvolve uma boa habilidade de venda, independente de mulher ou homem, o cara vai entregar um bom resultado para você. O mais importante é você avaliar os perfis comportamentais, avaliar as competências técnicas comportamentais, o fit cultural dessa pessoa, o quanto essa pessoa, por exemplo, ela tem um radar voltado para a entrega de resultados, o quanto essa pessoa tem uma mentalidade voltada para a alta performance, o quanto essa pessoa está acostumada a lidar com pressão comercial, o quanto essa pessoa entende de processos comerciais, de prospecção, de abordagem, de criar conexão com o cliente, de argumentação. Isso é muito mais importante do que o sexo. Mas, caso você tenha preferência por homem ou mulher, e você opte por contratar homem ou mulher, certifique-se de que esse homem ou essa mulher não está sendo contratada só pela questão do sexo, porque depois não vai entregar resultado, não vai fazer sentido para você, ok? Então, acho que essa é uma parte importante. Segunda pergunta: como defino o salário? E que foi uma pergunta muito parecida com o César fez aqui, né? Como funciona a parte de comissão? Gente, o que eu já entendi em autoescola é que a autoescola, os donos têm uma visão muito restrita ainda como comissionamento. A maioria dos donos não gosta de pagar comissão, a maioria dos donos não pagam comissão e pagam um salário de bosta de R$ 1.500 e acha que tá bom. E eu falo isso porque eu acho isso mesmo, tá, gente? Eu falo mesmo para os donos da autoescola, porque é um salário de bosta eu contratar um vendedor para vender e querer que o cara me venda 40, 50, 60 matrículas por mês para ganhar R$ 1.500. O cara logo coloca na balança e vê que não é justo. E, como eu sempre falo aqui, um vendedor que aceita trabalhar para você para ganhar R$ 1.500 é um vendedor de bosta, porque um vendedor bom não aceita ganhar R$ 1.500. Vendedores de verdade, ele nem vem preocupado com o salário fixo, ele vem preocupado com a comissão. Mas vamos lá, como é que você vai compor o salário? Sugestão minha. É muito comum as pessoas ainda virem para a autoescola pensando em salário fixo. Como as autoescolas normalmente pagam um comissionamento baixo, então eu sugiro você trabalhar com salário fixo, para compensar a ausência de comissão ou o salário, né, ou um comissionamento muito baixo. Se você não vai pagar salário de jeito nenhum para o cara,
e ele é vendedor, focado na área de vendas, eu colocaria um salário de R$ 2.500 para ele. Minha sugestão. Se você vai trabalhar com comissionamento, eu trabalharia com salário básico, que é R$ 1.412, e trabalharia com comissionamento da seguinte forma: até 10 matrículas, 15 matrículas, não tem comissão. Por quê? Porque isso aqui está se pagando. A partir de 15 matrículas, você vai ter comissionamento. Aí você pode trabalhar de duas formas. Percentual. Aí você vai chegar a uma conclusão. Qual que é o percentual? A 3%. Aí você vai pegar lá, a minha matrícula é 2.500. 3% vai dar quanto? Aí você vai fazer um cálculo. Se você entender com muito alto 3%, trabalha com valor menor se você tem um ticket alto. Quem trabalha vendendo matrícula de R$ 500, 3% não é nada. Então, você vai avaliar se você tem um ticket médio legal, você está vendendo a sua matrícula por um valor bom. Pensa ali, vou trabalhar com 2%, 3%, você vai fazer um cálculo ali e vai verificar isso. Ou então você trabalha com valor fixo por matrícula. Você pode começar, por exemplo, com R$30 por matrícula, R$20, e trabalha escalonado, 3 escalas. Olha, da 16ª, né, que até a 15ª você não ganha comissão, da 16ª à 20ª, 30ª, eu vou te pagar R$30 por matrícula. Da 31ª à 40ª, eu vou te pagar R$40 por matrícula. Acima de 50 matrículas, um exemplo, eu vou pagar R$50 por matrícula. Por quê? Porque eu forço esse cara a querer ir para o próximo nível. Porque ele pensa, se eu vender 50 matrículas, vou ganhar R$50 por matrícula. Ele vai fazer uma conta e vai falar, legal, vai valer a pena. Então, com fixo, eu vou ganhar aí quase R$4.000, R$5.000, está ótimo. Entendeu a ideia? Então, eu trabalharia dessa forma, tá, ô César? Eu conheço uma autoescola que não trabalha com fixo, trabalha com comissionamento, só que o comissionamento é maior. A pessoa começa com R$80 por matrícula e vai até 120 por matrícula. 80, 100, 120. Trabalho escalonado. Por quê? Porque se o cara... E aí o cara tem uma meta inicial de 30 matrículas. Então se o cara, por exemplo, ele vendeu 30 matrículas e recebeu R$80 por matrículas, ele vai receber R$2.400 de salário. É um bom salário, não é um salário ruim. Aí se ele vendeu, por exemplo, 50 matrículas... E aí está ganhando ali R$100 por matrículas, 5 pau. Entendeu? Se ele vendeu 60, 120 por matrícula, o cara vai estar feliz. Entendeu a ideia? Então você pode trabalhar nesse formato também. Aí você tem que avaliar o que é melhor para você. Lembre-se, gente, nunca prometa, por exemplo, uma comissão muito louca, porque você tem que avaliar se essa comissão é replicável. Imagina que amanhã você tem 10 vendedores. Você vai conseguir pagar isso para os vendedores se você colocar todo mundo ganhando R$200 a matrícula? Para um vendedor, você pode até pensar nisso. Se estiver vendendo a matrícula a R$3.000, R$4.000. Mas e aí, se você tiver 10 vendedores, isso vai ser real? Não vai. Então toma cuidado para você não colocar uma comissão muito agressiva e depois não ser sustentável quando o seu negócio começar a crescer. Ok? Respondi, César? Fala para mim se eu te ajudei aí. Essa pergunta aqui não deveria nem ter feito, né? O vendedor pode cuidar do administrativo? Gente, eu sei que é a realidade de vocês na autoescola. Não pode. Vendedor vende, administrativo cuida administrativo. Separa. Por que a autoescola não tem bons resultados? Porque contrata uma secretária para atender. Atendente atende, vendedor vende. Secretária, atendente, administrativo não tem foco em resultado, não tem foco em agilidade, a maioria não gosta de... São perfis diferentes. Administrativo normalmente é um perfil mais introvertido, mais metódico, que gosta de rotina, sabe? Vendedor tem que ser alguém relacional, que gosta de contato, interagir, tem energia, seja dinâmico. São perfis diferentes. Então, se eu estou falando de contratar a pessoa certa para o lugar certo, administrativo tem que ser alguém que é focado em detalhe, para poder cuidar lá da conciliação bancária, gerar nota fiscal, aquela coisa repetitiva, maçante, e o cara ama isso aí, rotina. Vendedor, por essência, normalmente não gosta de rotina. Então, não faça isso. Aliás, se você tem na sua autoescola uma atendente e ela não tem perfil de vendas, tira ela, coloca para poder ser secretária, coloca para poder ser administrativo e contrata um vendedor de verdade para ser vendedor para você. Contratou um vendedor, cara, pelo amor de Deus, é a todos os santos da Bahia. Não coloca o cara para fazer um monte de coisa, porque depois você não pode nem cobrar dele resultado, porque vai falar o que para você? Uai, Matias, como é que eu vendo se eu tenho 1 milhão de coisas para fazer? Não funciona. Ok? Pessoal, pode colocar perguntas de vocês aí, tá? Eu respondi isso aqui. Alguém perguntou, Matias, você recomenda contratar parentes e amigos? Eu já falei disso na live.
Não recomendo. Não é nem que eu recomendo. A máxima é: eu vou ter dificuldade de desligar essa pessoa depois? Não contrate. Resumindo, eu não recomendo, tá? Não recomendo. Essa é a verdade, não recomendo. É melhor um vendedor mais velho ou mais novo? Depende. Gente, os mais velhos normalmente são pessoas mais comprometidas, que vêm de uma outra geração, que tem uma maturidade diferente, que é mais submisso, é mais crítico, tem um nível de comprometimento diferente. A geração mais nova, né, eles são menos comprometidos, eles são mais voados, né, eles não têm muito essa visão de entrega, de resultado, não são todos, mas a maioria é assim. Geração Z, que é a geração miojo, é uma geração muito imediatista, então o cara já entra hoje querendo ficar rico amanhã, aí no primeiro mês ele ganhou 2 mil, acho que está pouco, pede conta, aí o vendedor que está 10 anos está ganhando 10 mil, ele não tem paciência de ficar 10 anos também para ganhar 10 mil, porque ele acha que tem que ganhar hoje. Então tem que avaliar tudo isso. Por outro lado, se você vai contratar um vendedor mais velho e ele já está na área de vendas há muito tempo, talvez esse cara tenha uma expectativa de salário maior do que o seu negócio vai entregar para ele imediatamente. Então, se você for contratar alguém mais velho, entenda quando foi que ele começou a trabalhar com vendas. Tem 15 anos e o cara está aceitando um salário de 2 mil, ele não é um bom vendedor. Porque um vendedor que tem 15 anos de mercado, o salário dele está 12 mil, 15 mil, dependendo da área que ele atua, até mais do que isso, tá? No mínimo 4 mil ele vai pedir para você. Menos do que isso, não tem condições. E aí, você tem que avaliar isso. Uma outra coisa que você tem que avaliar é se ele está disposto, né, as experiências, por exemplo, se o cara já foi gerente, já foi gestor, coordenador e está aceitando uma vaga de vendedor por 2 mil reais, tem alguma coisa errada nisso aí. É claro que às vezes o cara está tão desesperado, que às vezes o cara ganhava 10 mil lá e agora não está conseguindo recolocar no mercado, mas você tem que avaliar o quanto esse cara vai ficar feliz, o quanto ele vai entregar e na primeira oportunidade que surgir, talvez ele vá embora por questão de salário. Então você tem que avaliar isso aí. E minha sugestão, se eu fosse contratar um vendedor para a autoescola, eu colocaria alguém entre 22, 23 anos e 28 anos. Essa média. Por que 22? Se eu pegar muito novinho, 18 anos, está começando a venda agora, não tem tanta experiência. Se pegar 22, se ele começou com 18, já tem pelo menos 3 anos de experiência. E eu pegaria mais ou menos nessa faixa aí, tá? No máximo 25, 26, no máximo 28 anos. De 23 a 28 anos. Eu iria por esse caminho. Ok? Como encontrar profissionais, bons profissionais? Gente, a melhor maneira de você encontrar bons profissionais é divulgando a oportunidade que você tem. Quanto mais você capitalizar, divulgar em plataformas diferentes, maior a chance de você encontrar bons profissionais. Lembrando que a sua autoescola tem que ser um imã para atrair bons profissionais. Se as pessoas veem a sua autoescola como uma autoescola desorganizada, mal falada, que não tem oportunidade de crescimento, talvez esse cara não venha, ok? Como é que faz para poder... muito parecido com a outra, né? Como é que eu faço para poder prospectar candidatos? É isso. É divulgar da melhor maneira possível. Eu contrataria uma empresa de recrutamento e seleção, ou então contrataria um tráfego pago para poder selecionar os candidatos, para captar os candidatos, mesmo que eu vá fazer o processo seletivo. Por quê? Porque ele traz candidatos com mais aderentes ao perfil, como eu falei para vocês, tá? Como é que faz para conduzir um processo seletivo? Uma entrevista, na verdade, colocou. É isso, como eu devo entrevistar? Para entrevistar, gente, é aquilo que eu falei, né? Você tem que elaborar pelo menos algumas perguntas. Ideal 10 perguntas, para não ficar uma entrevista muito longa. Se você não sabe fazer isso, vai lá no Google, joga lá 10 perguntas a serem feitas para vendedores. Vai no ChatGPT, baixa o aplicativo do ChatGPT e coloca lá para ele assim, 10 perguntas para serem feitas para vendedor em processo seletivo de recrutamento e seleção. Em processo seletivo, ele vai entregar para você 10 perguntas prontinhas, só você fazer. Se não fizer, vai lá no Google, no YouTube, então tem muitas perguntas. E você pode entrar também no perfil da Impulso RH, que lá tem 101 perguntas lá para você, ok? É isso, acabou. Pronto, pessoal, tem mais alguém que tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Sim? Não, sim? Bom, pessoal, nós vamos encerrar hoje por aqui. Na verdade, a minha expectativa é que a gente falasse 1 hora. Falei 1h30. 1h40, na verdade.
Por quê? Porque eu acabo envolvendo aqui, vou falando, e aí vocês fazem uma pergunta, outro um comentário, a gente acaba estendendo um pouco mais. Muitíssimo obrigado a vocês por terem participado. Na semana que vem, como diria Chapolin Colorado, eu estarei de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E na semana que vem é um tema muito legal que o pessoal às vezes pergunta muito, que é como é que eu faço para melhorar a margem da minha autoescola vendendo sem dar descontos. Nosso próximo tema vai ser sobre isso. A gente percebe que tem muita autoescola jogando o preço lá embaixo e aí agora não consegue aumentar o preço novamente e aí está vendendo mal pra caramba, com baixa margem. Como é que eu faço para poder vender sem dar desconto na era da hiperconcorrência? Então no próximo encontro a gente vai falar sobre isso. E se você não faz parte do grupo VIP, é só chamar aqui no direct que eu vou mandar o link para você entrar no grupo VIP e aí eu vou compartilhar todo esse conteúdo aqui lá para você, tá bom? Obrigado a vocês, foi um prazer enorme e até a próxima semana. Beijo, boa noite, uma boa semana aí para vocês.